Seja bem-vindo ao nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre Pentecostes. A origem do Pentecostes vem lá no Antigo Testamento. Era uma celebração de colheita, era um dia de alegria, de ação de graças. Nós podemos encontrar essa passagem no livro de Êxodo, lá no capítulo 23. Então era uma festa agrária que as pessoas faziam para oferecer a Deus os primeiros frutos que a terra oferecia, que a terra tinha produzido para eles. Mais tarde, essa festa acabou se tornando a festa da renovação da Aliança do Sinai. Nós podemos também encontrar essa passagem no livro de Êxodo, no capítulo 19. Já no Novo Testamento, nós encontramos a passagem de Pentecoste no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras? Então, pega a sua Bíblia, abra lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 13. A igreja nasce por ação do Espírito. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como um vento muito forte e encheu a casa toda onde eles estavam. E apareceram línguas como de fogo, repartindo-se e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes permitia expressar-se. Em Jerusalém moravam judeus piedosos vindos de todas as nações do mundo. Quando se fez aquele barulho, reuniu-se uma multidão e ficaram impressionados, pois cada um ouvia em sua própria língua os apóstolos falar. Confusos e maravilhados diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene. Romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos falar das maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Todos estavam confusos e perplexos, perguntando uns aos outros: o que significa isso? Outros diziam caçoando: eles estão embriagados com vinho doce. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui nós vemos aqui a reunião dos discípulos de Jesus e Maria estava junto com eles ali. Maria sempre estava junto nas reuniões. Então era costume deles fazerem essas reuniões para celebrar também o Pentecostes judaico. Então, antes de Jesus retornar ao Pai Celestial, Jesus ressuscitado visitou os seus apóstolos. Visitou Maria também junto com eles e prometeu, um dia ele fez essa promessa, que ele iria enviar o Espírito Santo para ajudá-los, que eles poderiam ficar tranquilos, que eles não iriam ficar sozinhos, que o Espírito Santo de Deus sempre estaria junto com eles, ajudando-os a cada dia. Então, a partir da ascensão de Cristo, quando Cristo subiu aos céus, os discípulos e a comunidade cristã não tinham mais a presença física de Jesus, a presença física do Mestre. Então, eles ficaram sozinhos, digamos assim, só esperando o dia em que Jesus enviaria o seu Espírito, porque ele tinha prometido. E cumprindo essa promessa que Jesus tinha feito, o Espírito Santo foi enviado sobre os discípulos e todos aqueles que estavam reunidos nesse dia de Pentecostes. Então, dessa forma, Cristo continua presente entre nós, continua na igreja, Ela continua a sua missão. Cristo finalizou a sua missão no momento que ele ascendeu aos céus, que ele voltou ao Pai. E ali começou a nossa missão. A partir daquele momento que Cristo envia o Espírito Santo, ele consolida a nossa missão como cristãos. Então, aqui a gente vê a representação, nesta passagem, que o Espírito Santo desceu com eles com fogo, e antes disso se fez um barulho muito forte como um vento. Então nós temos algumas simbologias para representar o Espírito Santo, porém o Espírito Santo não é vento, nem é fogo e também não é pomba. Nós verificamos algumas imagens do Espírito Santo como é pomba, ele não é nada disso, mas são representações que nos fazem lembrar do Espírito Santo. O vento, por exemplo, você consegue enxergar o vento? Nós não vemos o vento,
mas nós podemos senti-lo muito forte na nossa vida, né? Quando a gente está caminhando ou a gente olha as árvores, né, lá fora, nós conseguimos ver a presença do vento, né? Que ele está presente, mas o vento mesmo nós não conseguimos ver, mas nós conseguimos sentir. Assim também o Espírito Santo em nossas vidas. Nós não vemos o Espírito Santo, mas nós podemos senti-lo em nossas vidas, né? Então, aqui nessa passagem a gente tem então a representação do Espírito Santo como o vento que soprou e o fogo, né? Se fez uma chaminha de fogo em cada uma das pessoas ali que estavam presentes. Por que o fogo? Porque o fogo, ele purifica. Né? Então, o ourives, quando ele precisa fazer uma joia preciosa, ele usa o fogo para purificar aquela pedra preciosa. Então, o fogo também purifica as nossas vidas. Essa também é uma representação do fogo em nossas vidas. Nós temos também o símbolo da pomba, né? A pomba simboliza a paz, simboliza a vida. Então, também é um símbolo do Espírito Santo. Então, naquela manhã eles estavam reunidos, né? Todos ali reunidos, fazendo as suas orações, como era de costume. Tinham algumas mulheres juntos, Maria. E de repente, então, eles ouviram esse barulho forte e veio sobre eles o Espírito Santo. E o que aconteceu? Foi tão forte a presença do Espírito Santo que eles conseguiam se comunicar, mesmo cada um falando uma língua diferente, né? Nós podemos imaginar no nosso dia a dia hoje, uma pessoa que fala inglês, espanhol, chinês, japonês, todas elas conversando, falando a sua própria língua e todo mundo conseguindo se entender, não precisando de uma pessoa para traduzir. É mais ou menos isso que aconteceu ali. Então, tinham judeus de várias regiões ali e eles conseguiam se comunicar, né? Um milagre realizado pela presença do Espírito Santo. Então, naquele momento, a partir daquela data, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa da Santíssima Trindade, né? Quando nós falamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade. Então, o Espírito Santo ele surgiu como o vento, simbolizando que ele sopra em nós também, sopra em nós boas ideias, boas atitudes, nos ajuda a desenvolver os nossos dons, né? Aquilo que o Senhor nos capacita, o Espírito Santo também nos ajuda, nos dá ensinamentos, né? Nos mostra com clareza os ensinamentos de Jesus. É o Espírito Santo que nos dá clareza quando nós lemos as Sagradas Escrituras, quando nós pedimos ajuda para entender o que a palavra de Deus está falando. Então, é o Espírito Santo que nos traz esta ciência. Então, naquele momento, era o início da comunidade cristã. Eles estavam um pouco receosos, ainda com medo de proclamar a boa nova de Deus às pessoas, porque Jesus tinha morrido, né? Então, faziam poucos dias que Jesus tinha ressuscitado e tinha voltado ao Pai. Então, eles ainda não tinham tanta coragem assim, eles tinham medo de enfrentar, né, as lutas que eles tinham, a missão que eles tinham. Mas a partir daquele momento que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles se encheram de coragem, se encheram de fé, eles foram capacitados a compartilhar todas as boas novas que Deus tinha para as pessoas, com as outras pessoas, né? Então, a partir daquele momento, eles foram em frente com a missão deles, seguindo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles, eles começaram a falar sem medo, porque tinha o Espírito Santo guiando cada um deles. Então, o que eles começaram a explicar para as outras pessoas? A falar sobre Jesus, a contar o que Jesus tinha feito, a contar que Jesus morreu por cada um de nós para nos livrar do pecado, para nos mostrar uma vida correta de se viver, digna, né, que Jesus ressuscitou para nos dar uma vida nova. Então foi isso que eles começaram a anunciar. E essa é a nossa missão também, anunciar as boas novas, anunciar aquilo que Jesus nos ensinou, por que Jesus morreu por nós, para nos dar vida nova, para que a gente saia da escuridão, para nós podermos caminhar na luz. Então, nesse dia, o dom do Espírito Santo permitiu que os discípulos se comunicassem mesmo sem eles se conhecerem, mesmo sem conhecer cada um a sua língua. Olha que legal, né? E o Espírito Santo pode fazer isso com a gente também. No nosso dia a dia, ele vai dar o dom para cada um conforme a sua capacidade, a escolha que Deus deu o dom para cada um de nós. E nós temos que desenvolver os nossos dons, né? Se a gente guardar ele numa gaveta,
a gente não vai desenvolver, a gente não vai saber o que fazer com ele. Então a gente tem que pedir a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para nos capacitar a cada dia com os nossos dons. Então a igreja ela celebra o Pentecoste 50 dias após o domingo de Páscoa. E no domingo de Pentecostes finaliza-se então o tempo pascal. Agora eu quero que vocês observem essa plantinha. Que bonita essa plantinha, né? Cheia de galhos, de folhas, tem o seu tronco ali no meio segurando todos os galinhos segurando as folhinhas. Eu pergunto para vocês, será que os galhos conseguem viver sem o tronco? Se eu tirar o tronco, o que acontece? A plantinha vai continuar em pé ou ela vai desmontar? Né? Se eu arranco o tronco dela, o que acontece? Ela desmonta, né? Então, nós podemos fazer a seguinte analogia. Nós somos os galhos nessa plantinha e nós precisamos de alimento para sobreviver. Os galinhos precisam de alimento para continuarem ali vivos. E esse alimento ele é fornecido pelo tronco, o tronco que leva a seiva até os galinhos, até as folhinhas. Esse tronco seria Jesus Cristo na nossa vida. Se nós não temos Jesus na nossa vida trazendo esse alimento, nós não conseguimos sobreviver. E a seiva da planta é a energia que a plantinha precisa para sobreviver, para se reproduzir, para dar frutos. E para nós, essa seiva é como se fosse o Espírito Santo, né? Então, nós temos que ter Jesus na nossa vida, nos ajudando a viver, mas temos que ter também a presença do Espírito Santo nutrindo as nossas vidas, enchendo a nossa vida de coragem, de alegria para vivermos como verdadeiros cristãos. Então, aí tá uma explicação, né? Também, claro que a plantinha, ela não é o Espírito Santo, mas para vocês conseguirem entender como que funciona, né? Como que funciona a ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele traz vida às nossas vidas, ele nos enche de coragem para conseguirmos continuar a nossa caminhada. E hoje nós vamos encerrar este encontro justamente com a oração do Espírito Santo. Reza comigo lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, a partir de hoje, você já sabe quão preciosa é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Peça para que Ele encha a sua vida de coragem, de fé, para que possamos seguir a nossa caminhada, a nossa missão em Jesus Cristo. Fiquem todos com a paz de nosso Senhor e com o amor de Maria.